Pessoal, tudo bem? Segue aqui nossa revisão de história. Aí, da mesma forma, tá? Você pega, assiste o vídeo, pega o seu caderno, vai escutando toda a explicação. Acabei o primeiro ponto, aperta o pause, faz ali o seu resumo. Acabei, você acabou de fazer o seu resumo do primeiro ponto, aí você pega, aperta o play novamente. Aí escuta tudo, aperta o pause, faz ali o seu resumo. Acabou o segundo ponto, aperta o play e escuta o terceiro ponto. E assim por diante. Dá um bom resumo aí, geralmente dá um torno tipo de, no mínimo, umas 20 linhas. Quanto mais você se esforçar, creio que será melhor o seu resultado. Vamos bora lá para a nossa revisão. Na unidade 2, nós aprendemos sobre a Mesopotâmia, sobre a China, sobre a Índia, sobre os hebreus e sobre os persas. Primeiro, Mesopotâmia. É uma região lá do Oriente Médio, Mesopotâmia. Meso significa meio e tames vem de rios. Então, é uma área, uma região sobre os rios, ao entorno, no meio, próximo a rios principais. Então, nós temos ali dois rios de maior destaque, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, ali no Oriente Médio. Por que eles são tão importantes? Por que estes recursos naturais, é o tópico ali, tá? Recursos. Por que estes recursos naturais eles são muito importantes? A região do Oriente Médio é um grande deserto. Você encontrar cursos d'água em meio ao deserto é uma grande dádiva. Dádiva, tipo, é algo que é muito importante, às vezes até com símbolo tipo ligado ao divino. Então esses rios, eles foram de extremamente importância ali para os povos da Mesopotâmia. Com os rios, eles acabavam utilizando para o transporte. Os rios, eles eram utilizados para poder fazer o plantio agrícola. Os rios, eles eram utilizados na pecuária. Os rios, eles eram utilizados como forma de saneamento básico. Então, tratamento da água para poder beber, tratamento da água para poder alimentar os animais, a utilização da água também para poder realizar ali a sua própria higiene pessoal. Então, a utilização hídrica foi de extrema importância para estes povos da Mesopotâmia. E quais são os povos da Mesopotâmia que nós estudamos? Nós estudamos sobre os fenícios, nós estudamos sobre os sumérios, estudamos sobre os acádios, estudamos também sobre os hebreus. Todos estes povos, eles viviam sobre essa região da Mesopotâmia, os babilônicos também, né? Próximo tópico, a China. Sobre a China, nós estudamos aí de principal importância sobre o território chinês foi a Rota da Seda. A Rota da Seda era lá num caminho, como se fosse tipo uma rodovia, que ela ligava a China ao subcontinente indiano, onde que nós conhecemos como Caminho das Índias, se ligava ao Oriente Médio e chegava até próximo à Europa. A Rota da Seda, então, foi uma importante rodovia que ligava inúmeros territórios e inúmeras transações comerciais. É óbvio que a China tinha como principal produto comercial a seda, onde que era transportada ao longo desses territórios, dessas regiões. A cada caminho que ia se passando sobre a Rota da Seda, é óbvio que eles iam fazendo paradas. Até chegar no continente europeu, isso levava muito tempo, porque este transporte era feito por animais, às vezes caminhando, então demorava muito tempo para poder chegar até lá. E ao longo dessas paradas, haviam trocas culturais com povos onde que os chineses paravam para poder descansar. Alguns chineses acabavam optando por formar civilizações. Já começa com a China, que é o terceiro maior país do mundo. Enfim, essa é a importância da Rota da Seda. Hoje até o presidente atual quer fazer uma Rota da Seda 2.0 ligando vias marítimas também, mas é para assunto da geografia. Voltando,
As muralhas da China. Voltando a falar que a China é o terceiro maior país do mundo e este território precisava ser o quê? Protegido contra invasões de seus inimigos. A muralha, ela não é uma única barreira sem interrupções. Não. A Grande Muralha da China, na verdade, são várias muretas, vários muros que acabavam atravessando várias cidades da China. Algumas cidades nem haviam esses muros. Então, tipo, nós dizemos que é a Grande Muralha da China, mas na verdade é uma junção de vários muros sobre várias cidades chinesas que serviam como uma proteção contra a invasão de povos inimigos. Hoje, essa grande, entre aspas, muralha da China é considerada também como uma das sete maravilhas do mundo moderno. Próximo, Confucionismo. O confucionismo não é uma religião. O confucionismo, ele é um ideal de vida, é um conjunto de ideias a serem colocadas em prática de acordo com a civilização chinesa. Essa filosofia, esses ideais de vida, eles partem de dois princípios, que é a lealdade e a integridade. O que seria a lealdade? Se você observar, não só na China, mas também no Japão, onde que há esse confucionismo, eles são extremamente leais aos seus governantes, prestando reverência. Acho que com certeza você já deve ter visto um japonês, um chinês, ou um sul-coreano, ou até um norte-coreano quase encostando a testa no chão para poder saudar aquelas pessoas que merecem grande prestígio, seja um governador, seja uma pessoa mais velha, um idoso, seja um pai, uma mãe. Então, este ato de lealdade faz parte das práticas culturais das civilizações deste extremo oriente, dessa região asiática. Para estes asiáticos, né, estar ao lado de uma pessoa mais velha, um idoso, é algo de extrema importância porque eles adquirem o conhecimento que essa pessoa adquiriu ao longo dos anos. Então, para eles é algo de muito prestígio, de muito valor. A integridade também é muito valorizada pelo confucionismo, onde que eles tentam viver sem pecado, sabe, sem falhas, uma integridade com alguém com coração puro, que respeita o seu próximo, que ama o seu próximo, seus familiares. Então isso faz parte da integridade. Os seus governantes, eles precisam ser pessoas íntegras, pessoas que vão cuidar da sua civilização, da sua sociedade, do seu povo, sem enganá-los, sem desviar verbas, alguém íntegro que pensa em prol do benefício da sua nação. Próximo. Agora nós vamos falar sobre a Índia. Sobre a Índia, nós aprendemos que eles também possuem um livro sagrado, semelhante à Bíblia. Só que o livro sagrado deles é chamado de Vedas. A Vedas, ou Vedas, perdão, é como se fosse a Bíblia dos indianos. Lá eles têm os mandamentos, as ordens, têm as promessas deles, tem ali os benefícios, tem ali tipo as regras que os seus deuses escreveram para eles. Então, o Vedas é o principal livro religioso com direitos e deveres de todo o hinduísta. No caso, o hinduísmo é a principal religião da Índia. Dentro do Vedas, nós entendemos, aprendemos, né, que existe lá o sistema de castas. Hoje foi abolido, mas os mais velhos ainda têm tipo isso muito forte no seu coração. O sistema de castas, ele é um sistema que praticamente dividia em classes sociais a civilização indiana. Então a casta mais alta, mais elevada é como se fosse a classe alta, os mais ricos. Depois a classe média seria a casta média e depois a casta mais baixa, que seria a classe baixa, os mais pobres. As castas elas eram divididas de acordo com o principal deus do hinduísmo, onde que a casta mais elevada representava ali a mente, o cérebro, a cabeça, como algo tipo de liderança. Depois a casta média, que seria ali o corpo, né, tronco,
e depois os pés é a casta mais baixa, onde que recebe a poeira, a sujeira, o chão, está em contato ali com coisas mais irrelevantes, de acordo com a civilização hinduísta. As castas não poderiam se relacionar. Então, a pessoa da casta mais pobre jamais poderia se casar com a pessoa da casta mais rica. Se caso isso acontecesse, ambos eram expulsos e perdiam toda a sua herança. Isso daí fazia parte da sociedade indiana. Depois nós aprendemos sobre o rio Ganges, onde que eles acreditam numa reencarnação. Eles possuem também uma ligação com os rios, assim como na Mesopotâmia, e o principal rio deles é o rio Ganges, onde que uma deusa, se eu não me engano é a deusa Shiva, não precisa gravar o nome, ela acabou descendo sobre o rio Ganges e purificando tudo que cai sobre o Ganges acaba se tornando puro. Então, os hinduístas, eles se banham sobre o rio Ganges uma vez ao ano, no mínimo. É óbvio que vai ter gente que vai se banhar mais. E eles acreditam que se banhar no rio Ganges é um ato de purificação. Até os seus mortos, eles são ali cremados e as cinzas são lançadas sobre o rio Ganges como um ato de purificação para uma vida após a morte. Isso de acordo com sua religião. Próximo tópico, os hebreus. Os hebreus, eles acabam formando ali os povos que nós conhecemos hoje como os judeus. Os hebreus, a história toda deles, nós encontramos principalmente no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Número, Levítico, Deuteronômio, Êxodo. Acho que eu falei os 5, acho que sim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Sim, os 5. Não precisa gravar o nome, tá? Dos 5 livros. É só como base de conhecimento. Sobre os hebreus, nós temos ali 3 grandes personagens. São os principais? Tem outros também de grande relevância, de grande importância. Porém, eu separei esses 3, onde que nós conseguimos ver tanto a ascensão, que tipo é o crescimento do povo hebreu, ao seu declínio, que no caso tipo seria onde que os hebreus eles acabaram ficando extremamente enfraquecidos. Então vamos lá, o primeiro, Abraão. Abraão, ele é considerado como ali o pai da fé, ele é o primeiro, ele é o patriarca, tipo o pai de todos os hebreus. Como que isso aconteceu? A sociedade, o mundo, todas as pessoas, elas estavam em grande pecado de acordo com a Bíblia. E Deus separou um homem para que dele a sua descendência fosse o único povo exclusivo de Deus. Então, todos os descendentes de Abraão seriam o povo exclusivo de Deus. No caso ali, eles acabaram sendo conhecidos como os hebreus. Então, essa é a importância de Abraão. Ele é o pai do povo de Deus, da nação de Deus. Todos aqueles que são descendentes de Abraão, seja por legitimidade, sabe, tipo passado de pai para filho, ou pela fé, são considerados como povo de Deus. Próximo, pela fé, por conta de Jesus Cristo. Lembra lá que a gente fez nossa encenação em sala de aula? Beleza. Próximo, Davi. Davi, ele é descendente de Abraão. Davi, ele acabou ali, tipo, sendo um homem muito importante. Ele era considerado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Então, era alguém que escutava a voz de Deus, ele escutava aquilo que Deus queria e colocava em prática a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Davi, ele é considerado ali, tipo, por matar Golias, né, um grande gigante, e não somente isso. Ali começa o império dele, o reinado dele. Davi, ele conquista vários povos inimigos, ele acaba ampliando o território dos hebreus. Então, qual que é a importância de Davi? Davi, ele foi o rei que trouxe maior riqueza para o império hebraico. Então eles ganharam muitas riquezas, muitos territórios, muitos servos a partir das conquistas e das guerras travadas pelo rei Davi, ok? Rei vitorioso. Porém, o seu filho, Salomão, ele foi uma pessoa que, tipo, ele fez muitas coisas erradas.
Salomão, ele teve cerca aí de 700 esposas, de acordo com a Bíblia. E Salomão, ele gostava muito dessas esposas. E Salomão, ele se casou com esposas que não faziam parte do Império Hebraico, não faziam parte dos hebreus, não faziam parte da descendência de Abraão. Sendo assim, essas esposas eram politeístas, elas possuíam vários deuses e queriam agradar aos seus deuses e pediam para Salomão para construir estátuas, monumentos, altares aos seus respectivos deuses. Então, Salomão ele encheu o território hebraico de vários desses deuses. Ou seja, Salomão ele se distanciou de Deus. E se distanciando de Deus, de acordo com a Bíblia, o povo hebraico começou a sofrer várias invasões, várias derrotas, vários saques, vários furtos e automaticamente todo aquele grande império que o seu pai, o rei Davi, construiu, o rei Salomão levou à ruína, à derrota, à pobreza. Finalizando a parte dos hebreus, agora vamos para os persas. Os persas, eles tinham uma religião semelhante ao cristianismo, onde que existiam dois deuses, o deus do bem e o deus do mal. E as ações do homem, as ações humanas, acabavam fazendo com que um deus ou o outro se tornasse mais forte. Exemplificando, se o Joãozinho ele matasse, roubasse, invejasse, mentisse, o Deus do mal se tornaria forte e venceria a batalha contra o Deus do bem. Porém, se o Joãozinho fosse uma pessoa boa, ajudasse o seu próximo e não cometesse pecados, o Deus do bem se fortaleceria e venceria o Deus do mal, trazendo bem sobre toda a terra. Próximo tópico. Os persas, eles tinham ali um principal produto comercial que até hoje são famosos, que são os tapetes persas. É caríssimo. Nós até em sala pesquisamos no Google, né? Um tapete persa original lá do Oriente Médio, o mais baratinho custa em torno aí tipo de uns 25 mil reais. E o mais caro nós vimos aí que às vezes até passa mais ou menos aí de 100 mil reais. Então, os tapetes persas são um artefato extremamente caro e extremamente tipo exclusivo às sociedades das classes mais elevadas, financeiramente falando. Finalizando por aqui a nossa revisão, tá? Um abraço, bons estudos e traga aí o seu caderno com o seu resumo na quinta-feira, no dia da nossa P2. Tchau, tchau.